Então, pessoal, mais uma vez, muito bom dia, né? Também aqueles que já estavam presentes e os que chegaram depois. Então, vamos lá, Kleber. Inicialmente, antes de fazer uma breve revisão, uma pincelada aí em cima desses dois conteúdos, dentro do nosso tempo, que é falando sobre a pedagogia da natação e a natação adaptada, tá? Vou falar inicialmente aqui sobre o nosso processo de avaliação, tá? Realmente, Luan, pelo que você ouviu falar, é esse sistema de avaliação que vai acontecer, tá? Não vai ser mais provas abertas, como anteriormente, tá? Agora vão ser provas fechadas, daquela maneira objetiva, tá? Ao que tudo indica, né? Como é uma avaliação, é diferente de um teste, vai ser somente uma tentativa, beleza? E também vai seguir o mesmo processo. E aí, na medida que eu for explicando aqui, se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar no chat ou falar que eu tento explicar também se já estiver dentro da minha alçada. E o modelo de avaliação vai seguir como se fosse teoricamente aquela perspectiva nossa presencial. Como assim, Kleber? Como se estivéssemos em sala de aula. Então vocês, por exemplo, a prova vai ser liberada no horário da minha aula, de 7h30 até 9h10, ok? Então esse vai ser o período de liberação das provas, ok? Surgiram também algumas perguntas em outras turmas, né? Que aí eu posso até, por exemplo, colocar já aqui para vocês, para explicar, ou dizer que ainda não está batido o martelo. Por exemplo, teve alguém que questionou lá: Kleber, eu trabalho pela manhã, nesse horário, né? Só que ele estava na aula também. Aí não sei como é. Mas, e aí? Será que vai ser 2 horas o contador a partir do momento que eu iniciar para poder fazer essa prova? Ou vai ser 2 horas no período da disciplina? Aí eu disse: pronto, isso aí é uma dúvida bem pertinente que eu ainda não posso esclarecer. Nós estamos com a reunião marcada para amanhã. E aí, após a reunião, creio que Evan vai entrar em contato em todos os grupos, ou então nós professores vamos entrar e já comunicamos, batendo o martelo, dizendo quais são todas as regras, como é que vai acontecer, para que não fique nenhuma dúvida, tá? Essa desse aluno que fez esse questionamento, ela é muito interessante. Só que eu disse, eu não posso esclarecer ainda como é que vai acontecer nesse quesito, até porque sempre tem aquela trocazinha de figurinhas, né? Do grupo que tem os professores e do grupo que não tem os professores. Então, o objetivo principal vai ser minimizar ao máximo possível essas trocas de informações que não seria interessante, tá? É bom que você faça a avaliação de acordo com aquilo que você sabe, que você viu durante a disciplina ou que você fez um estudo por fora também, tá? Kleber, no dia das avaliações, o professor vai estar online? Creio eu que sim, que é a mesma perspectiva como se fosse aquela da nossa avaliação subjetiva, né? Aberta, as questões abertas, que nós estávamos lá disponíveis para poder esclarecer qualquer dúvida para vocês, tá bom? Vamos ver aí quais podem ser as possíveis situações da reunião e aí eu esclareço com mais clareza todas as regras, tá bom? Para vocês aí, ou eu, ou o Evandro, ou qualquer um dos demais professores, tá bom? Até então, só para vocês de antemão saberem, serão provas objetivas, tá? E aí, é claro, tomem cuidado, por exemplo, como eu sempre sei que tem aquelas trocas de figurinha, né? Eu já fui aluno também, eu sou professor, mas eu também já fui aluno, né? E pode acontecer de às vezes você passar um gabarito e lembra que a prova, ela naquele modelo do Canvas, ela fica misturando as alternativas, viu? E nesse quesito de misturar as alternativas, cuidado para vocês não estarem aí trocando figurinha, mesmo que o ideal é que não faça isso, tá? Tá passando questões erradas, gabarito errado, porque a informação ela muda de lugar. Às vezes a primeira questão é a segunda pode ser a terceira, aí as opções da terceira, que era a A, pode ser a B, que pode ser depois a C, tá entendendo? Vai ficar sempre mudando de lugar para cada pessoa, então muito cuidado com isso aí. Então acho que por isso que isso vai permitir até mesmo uma tentativa, como é uma avaliação. Kleber, você poderia dizer pelo menos se vai ser
O número de questões, até onde eu estou sabendo, são 7 questões, tá? Que aí tem os 3 pontos aí das tarefas, das atividades, e a avaliação vale de 0 a 7, tá? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Pode falar, viu, Riquelme? Ou pode digitar aí, sinta-se à vontade. Ah, sim. Ah, beleza. Tá bom. Então, Kleber, oi. então, no caso, o objetivo é que a prova seja liberada em cada horário que é a aula normal, é da disciplina? Pronto. Dentro do que eu falei, até então, como eu disse, como não está batido o martelo, porque teve essa pergunta desse aluno e eu não tive como responder claramente, porque não tivemos a reunião ainda, mas tudo indica que sim, tá? As provas serão realizadas, terão aí até então. O que está decidido é 2 horas de prova, o tempo máximo, ok? Se for aumentado, aí depois a gente comunica para vocês. Mas até então, questões fechadas, 7 questões, 2 horas. Possivelmente, eu não estou afirmando, possivelmente isso aí vai acontecer junto do horário da aula, que aí o professor está lá, pode esclarecer alguma informação, alguma dúvida, e aí você vai e continua fazendo sua prova, tá? Beleza? Deu para entender? Ainda não posso dizer com certeza, porque como não teve a reunião, tá? Pronto, pois muito bem, viu? Já, já posicionei aqui o nosso conteúdo sobre pedagogia da natação. Agora eu vou fazer uma pincelada bem breve, tá? À medida que eu for fazendo a apresentação, se vocês tiverem dúvida, pode parar aí que eu perco a visão um pouquinho do chat, tá? E se tiver perguntas, podem fazer. Então tá, nesse conteúdo que a gente viu, né, na pedagogia da natação, era formas de montar a, a sua metodologia de ensino, ou como algumas aulas de ensino da natação elas são elaboradas, tá? E o que podemos ver é que dentro do tripé da pedagogia, principalmente dos esportes, existem 3 tipos, né, de concepções: a concepção global, a concepção analítica e a concepção sintética. Anteriormente, em aulas anteriores, né, eu falei para vocês que se vocês estivessem percebendo e tiverem entendido basicamente esse conteúdo aí do tripé da pedagogia, consequentemente vocês vão perceber, principalmente na parte prática, né, que eu sempre estou movendo, sempre utilizando desses tripés nas aulas práticas, tá bom? Beleza, Kleber, o que é cada uma dessas concepções? Nós temos aqui a concepção global, né? Que ela pretende basear-se nas predisposições, sem preocupação com o método ou qualquer organização. Geralmente você, quando vai ensinar uma modalidade esportiva, com a concepção global, você ensina do todo para depois ir para partes específicas, tipo o aprender a jogar jogando. Já é propriamente dito o jogo, né? E a partir disso aí você vai depois trabalhar fundamentos, como um exemplo aqui do futsal, tá? Chute, passe, recepção, tá? Mas no caso da natação seria o nado completo e aí depois você vai fazendo a lapidação de quem? Dos fundamentos. Diga-se de passagem, eu não inicio geralmente com a concepção global, porque torna-se, como é um ambiente diferente de você fazer de uma aula de futsal, né? Parece que todo mundo já sabe jogar bola implicitamente. Você colocar o aluno na água e já pedir para ele poder executar braçada, pernada e respiração, muito provavelmente ele vai começar a se afogar, tá? Então, dentro dessa concepção global, também advém de uma necessidade de sobrevivência do homem. Então, se você está se afogando, as primeiras ações é bater perna e braço e tentar se deslocar no meio aquático até a margem, tá? Então, uma concepção global sem fundamentação, sem preocupação com o método ou organização, tá? Pode também ser utilizada como lazer e busca-se uma necessidade de comparação com as competições, tá? Em que ponto, Kleber? No ponto da execução dos fundamentos, tá? Na concepção, é claro, das competições não tem mais trabalho com fundamento nem nada. É um nado propriamente dito e executado completamente, tá? Se resumir em resolver uma sucessão de problemas ligados ao próprio instinto de sobrevivência
e a necessidade de experiência. Então, basicamente, numa concepção global, você trabalha o todo com um objetivo que é voltado para quem? Para a sobrevivência, beleza? Kleber, e na concepção analítica? Parte da concepção de que para se locomover na água é necessário apenas executar movimentos que façam progredir no meio líquido, tá? E aí é claro, quando eu falo assim movimentos, são partes específicas, né? Passou também a estudar os movimentos dividido em partes por meio de uma sequência lógica. Tá, nós não tivemos ainda nenhuma vivência prática da natação, tá? Se não for possível, ainda nesse semestre, no próximo a gente estará fazendo essa recuperação de toda a parte prática, tá? Da natação 1, com o nado crawl e nado costa. E dentre isso, essa daqui é um dos tripés pedagógicos que eu mais utilizo, que é quando eu imagino o nado é executado com braçada, pernada, respiração, tem uma movimentação lógica de braços e pernas, que é uma coordenação motora. A pessoa vai executar qualquer um dos estilos totalmente na horizontal, né, deitado. Dependendo do estilo, vai ser em decúbito ventral, decúbito dorsal, tá ok? E eu, quando imagino esse nado, eu começo a trabalhar por partes. Qual, numa sequência lógica do simples para o mais complexo, como é que eu consigo aqui fazer com que meu aluno aprenda o estilo crawl, o nado crawl? Eu vou começar primeiro aí com a adaptação ao meio líquido, depois da adaptação ao meio líquido, ele vai começar, e ainda dentro da adaptação ao meio líquido, a fazer os primeiros movimentos de respiração. Depois eu começo com os primeiros movimentos de deslocamento no meio aquático, que aí seria o impulso, né, o deslize. A partir disso, dominando esses aspectos aqui, juntamente com o equilíbrio aquático, eu começo a incluir uma pernada com equipamento. Depois eu tiro o equipamento, dominando, eu passo para braçada com o equipamento, depois sem equipamento, tá? E aí depois eu começo a fazer os trabalhos de coordenação de braços e pernas. E aí no final eu finalizo, né? Eu coloco aí a parte da coordenação de nado juntamente com a respiração, seja ela unilateral ou bilateral. Dessa maneira, e se você tentar imaginar, né? Muitas das vezes a gente está tendo que fazer isso nesse momento online, o que o professor está falando e eu tentar aqui imaginar o mínimo possível. Então vai imaginando que é cada uma das partes. Faz o deslize, depois pernada com prancha, pernada sem prancha, braçada com prancha, braçada sem prancha, nado completo, coordenação e depois respiração. Então, ou seja, eu faço basicamente, utilizo mais esse método analítico, tá bom? De uma maneira que eu acho a mais lógica possível. Tem autores que defendem outro aspecto lógico, tá? Seria, por exemplo, começar pela abraçada em vez da pernada. Não é o método que eu adoto, tá? E na concepção sintética, né? Representa o que a gente pode falar como a forma mais avançada de pedagogia utilizada, que parte do todo para as partes, tá? Aqui seria uma concepção global mais organizada. Por exemplo, pede para o aluno nadar, do nada. Ele vai lá, executa, você começa a observar quais são as melhores... por exemplo, onde é que ele já tem mais facilidade de dominar? Se é bater na perna, no braço. E a partir disso aí, do nado completo, do todo, você começa a partir para os fundamentos, tá? No nado global, numa concepção global, o principal objetivo é que ele nade, que ele sobreviva. Por mais que esqueça de fazer a abraçada corretamente, o posicionamento da cabeça, as pernas tenham sempre aquele ritmo. Às vezes ele faz só que geralmente é o nado de açude, tá? Não importa. Aqui na sintética é diferente. Eu tenho que fazer pontuações e aí eu tenho que ver primeiro o todo para depois partir para as partes, tá ok? E aí, é claro, dentro da metodologia da natação, várias foram as metodologias que surgiram, né?
No início tiveram aí concepções militares que eram feitas por etapas, tá? E a melhor maneira de ensinar era como jogar o aluno na água. Esse aqui é a pior maneira de ensinar uma pessoa a nadar. Das duas, uma, ou ela se afoga, ou ela nunca mais quer ver 2 palmos de água na frente dela, tá? E uma concepção bem moderna seria essa de uma sequência lógica de progressão, tá bom? Uma sequência pedagógica de ensino-aprendizagem, que vem composta pelos meios de adaptação ao meio líquido, flutuação, respiração, propulsão e mergulho elementar, tá? Cada uma dessas situações aqui eu vou só pincelar por cima nos slides posteriores, tá? Então, a adaptação ao meio líquido, né? Dá sempre preferência. Piscinas rasas representa o que? A primeira preparação, o primeiro contato com o meio aquático, também possibilitando o que? O aquecimento. E o objetivo é fazer com que o aluno torne-se um amigo da água. Esse amigo da água, sempre lembrando, tem que respeitar que é um ambiente que oferece benefícios, mas também oferece riscos. Qualquer tipo de problema que a pessoa sofra, né, dentro da água, ela pode vir facilmente a óbito, tá bom? Flutuação, capacidade que o corpo tem de se manter-se na superfície de um líquido, né, sem um auxílio de nenhum equipamento externo, seja espaguete, seja prancha. Quais são os primeiros objetivos dentro dessa perspectiva da flutuação? Submersão do aluno e a imersão completa prolongada, tá? Onde ele aprende a entrar na água e sair da água, tá? E aí, é claro, quando ele entra, ele vai ter aqueles momentos de apneia mais prolongados, ou seja, prender a respiração embaixo da água. Terceiro objetivo, tá? Numa ordem progressiva, seria as provas de flutuação, e aí pode ser feita em decúbito ventral, decúbito dorsal, ou seja, de barriga para baixo, de barriga para cima, tá bom? E aí tá aqui decúbito ventral, decúbito dorsal. Respiração é conhecida como a alma do aprendizado, né? Inspirar o máximo possível deve constituir elemento primordial na educação respiratória. Lembrando, na natação, nesse processo de educação respiratória, o aluno deve aprender desde como inspirar, expirar, controlar a sua respiração, tá, ok? E os locais corretos, tipo, ele deve fazer sempre a coleta do oxigênio pelo maior orifício, pela boca. Inspira pela boca, expira pelo nariz, agora embaixo da água, tá? Respiração, formas de ensino, tá? Pode ser organizado dessa maneira aqui. Primeiro objetivo, segundo, terceiro. No primeiro, imersão completa com apneia, imersão completa com apneia prolongada, respiração aquática, que é a educação respiratória. Aí vem a respiração frontal, respiração lateral, como a gente chama geralmente, ou unilateral, que é para o seu lado dominante. E por final, a respiração bilateral, que é quando eu realizo ciclos de braçada, respiro o lado direito, depois eu respiro do lado esquerdo, ok? Propulsão, capacidade que o corpo tem de se locomover dentro da água com os próprios recursos, tá? E isso aqui pode ser realizado com equipamento ou sem equipamento, tá? Pode ser a propulsão pela superfície da água ou também pode ser uma propulsão submersa, você dá um impulso e mergulho, tá? Divide-se em quantas fases? 3. Noção de propulsão, propulsão de pernas e propulsão de braços, tá bom? E o mergulho? O mergulho, ele é um mergulho elementar, é diferente basicamente do salto ornamental em várias coisas, né? Possui aí, primordialmente aqui, inicialmente, né? 3 objetivos. 1. Entrada na água por meio de salto, numa posição de pé, sem impulso. Idem com impulso. E terceiro, entrada de cabeça na água, tá? Mergulho ainda. Quarto objetivo, de cabeça partindo da posição sentada e da posição ajoelhada até ele fazer o mergulho na posição totalmente, não ereta, que eu digo assim, em pé, mas na posição já oficial, vamos dizer assim, tá?
e rápido, né? E dúvidas, pessoal?